Olá, turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história? Hoje vamos ver o tópico Saiba Mais, que fala dos indígenas e sua convivência na sociedade. Vamos estudar mais um pouco sobre os indígenas? No Brasil, uma pessoa é considerada indígena quando se declara como tal ou se identifica como membro de uma comunidade ou de um povo indígena. Isso significa que não é a aparência que define a identidade cultural de uma pessoa, mas o seu sentimento de pertinência e a uma cultura ou a uma comunidade. Muitos indígenas hoje vivem em cidades. Em seu dia a dia, eles convivem com indígenas e não indígenas. Frequentam escolas e universidades, trabalham em lojas e escritórios, usam internet e redes sociais, viajam de ônibus e de avião. Isso tudo não faz com que eles deixem de ser indígenas, pois, mesmo adotando costumes de outras culturas, eles não abrem mão de sua história e de sua identidade. Uma das principais reservas indígenas reconhecida pelo governo brasileiro é o Parque Indígena do Xingu, criado em 1961 no norte do estado de Mato Grosso, perto da fronteira com o Pará. Ele é cortado pelo rio Xingu e seus afluentes. Vejam aí no mapa. Nessas reservas vivem mais de 5.000 indígenas de diferentes etnias, como o Caiabe e o Inquipeng, entre outros. Apesar de apresentarem tradições culturais e modos de viver próprios, é possível observar alguns hábitos em comuns entre os indígenas do Xingu, como o de comer peixe, mandioca, milho e produtos da floresta amazônica. Além de hábitos alimentares, eles compartilham muitas festas e diferentes festas da natureza. No interior do parque, há mais de 30 escolas nas quais as crianças indígenas estudam. Nessas escolas existem professores indígenas que ajudam a preservar as tradições locais. As línguas indígenas são faladas e ensinadas nas escolas, mas os alunos também devem aprender a língua portuguesa. A criação das terras indígenas pelo governo reflete a organização e a luta dos povos indígenas brasileiros pelo direito de suas terras e pela preservação delas. Na década de 1980, os povos indígenas se organizaram para exigir o reconhecimento de seus direitos durante os trabalhos da Assembleia Constituinte de 1988, que tinha a missão de criar uma nova Constituição para o Brasil. Além do direito à terra, a Constituição também reconheceu o direito à preservação da cultura e ao aprendizado das línguas indígenas nas escolas. Mais tarde, novos movimentos indígenas se organizaram para lutar pelo reconhecimento de novas terras e também pela proteção das terras já conhecidas. Mas ainda falta muito para que os povos indígenas brasileiros possam viver bem e com seus direitos assegurados no país. Por isso, eles continuavam se organizando em grupo e fazendo movimentos para pressionar a sociedade e o governo brasileiro. Veja nas imagens indígenas nas galerias do Congresso Nacional durante uma sessão da Assembleia Constituinte em Brasília, e uma manifestação com mais de 3.000 indígenas contra a votação de transferir a demarcação de terras indígenas do Executivo para o Legislativo. No Brasil, existem hoje outras terras indígenas, além do Parque Indígena do Xingu. Isso garante, porém, que os povos indígenas vivam em paz e não enfrentem problemas. A expansão da agricultura e da pecuária é um grande risco para eles.
Mesmo quando essas atividades não são feitas nas terras indígenas, a destruição das florestas contribui para a poluição dos rios e para a elevação da temperatura da região. Bem, meus amores, por hoje é só. Façam as atividades propostas e um bom trabalho. Um abraço em todos.